erradas. E uma dessas irmãs chegou até o prefeito e falou: olha, se você continuar nisso, você cresceu, você fez catequese comigo, você sabe onde você vai, né? Se você não se converter, você vai ser condenado ao inferno. Você sabe disso. E aí, ela ficava sempre falando isso para o prefeito e acabou sendo ameaçada de morte por um outro cara do mesmo partido que trabalhava na Câmara Municipal. Falou: olha, se para, pode acontecer alguma coisa com você. E foi mandado embora, né? Foi exonerado, pediu demissão, era concursado na prefeitura, né? Tinha um cargo bom, daí da prefeitura pediu as contas. Quando ela ganhava 4 mil, ela foi embora ganhando menos de 1.000. Colocaram em outro setor, diminuíram o salário dela. Uma outra que trabalha também, né? Fazendo o trabalho de cristã ali dentro, tá entendendo? Então é a predisposição para o martírio, para o sofrimento. Ela nos corrompia, né? Então por isso que ela manteve firme, ela perdeu o emprego. Preferiu perder o emprego do que seguir, digamos, a mentalidade do meio. A regra, né? Então assim, ela não se vendeu, cara. Não pode ser uma utopia, porque assim como eu disse, né? Se a gente disser que é uma utopia, a gente vai acreditar que não tem solução. E por que Chesterton dizia, né, que cada século é salvo pelos santos que são mais contrários a ele? É assim, cara. É a predisposição ao martírio. Talvez a gente consiga esse padrão de candidato daqui a 20 anos, mas nós já temos que sonhar com ele agora. Porque a força que move o mundo, que transforma o mundo, são os santos. Você para e pensa, por exemplo, no próprio comunismo, né, a cortina de ferro comunista da União Soviética. O que os Estados Unidos não fez com exércitos, São João Paulo II fez com pregação. Conversando com um ali, conversando com o chefe de Estado ali, e foi afrouxando, e a cortina de ferro caiu. Né? Por mais que falava, o comunismo cabia ali através da FSB, com o eurasianismo, pode até dizer isso e tal. Mas como cortina de ferro, a Polônia foi liberta do jugo comunista. Foi um santo. Qual a resposta da TL, da Teologia da Libertação? A Teologia da Libertação, ela está centrada no pobre. Primeiro, você tem São Francisco de Assis, nunca foi TL. E ele está lá no século XIII, né? Século XIII, São Francisco, né? Século XIII. Não tem nada contemporâneo. Santa Teresa de Calcutá. E entre meio tem São Vicente de São Vicente de Paulo, etc. Frederico Zanã, muitos outros. Entendeu? Então, assim, você tem sempre a resposta de Deus, que são santos. Como político, Gabriel Garcia Moreno. Então, assim, a utopia, para o nosso tempo agora, sim. Né? Você não pode falar que o Bolsonaro vai dar o sínodo, vai ser do sínodo, não, esqueça. Mas, assim, primeiramente, não assumir essa mentalidade de polaridade política. É da direita, o Bolsonaro é mito, defende com unhas e dentes. Esqueça, isso é louco se fizer isso. Porque se falar que um cara desse é mito, que defende a esterilização de pessoas, é lamentável. E lembrando, né, não é o objeto da nossa formação aqui, a gente vai falar disso mais pra frente. Mas as grandes fundações internacionais, por exemplo, o Conselho de Populações da ONU, como que começou seus trabalhos na Índia, por exemplo? Começou com o aborto. Margaret Sanger nos Estados Unidos, quando começou a mentalidade eugenista para matar as pessoas, não era com aborto, que era proibido. Como começou? Anticoncepcional, por isso que ela foi presa. Na Índia também foi anticoncepcional. Esterilização em massa, laqueadura, vasectomia, aquilo que pudesse ser feito. Tá entendendo? Então, assim, o Bolsonaro estava fazendo o mesmo discurso que esses caras, sem saber ou sabendo. Isso que eu ia perguntar, se não seria ignorância dele, se alguém fosse explicasse para ele sobre... Posso falar os nomes? Recentemente, o que aconteceu? Recentemente, não teve um hangout lá com o Bolsonaro, que foram dentro sei lá que ele estava, no escritório dele lá, de Terça Livre. No Terça Livre. Irmão, o Bernardo Kister, ele faz um vídeo atrás da outro falando da CNBB, não fala? Em alguns pontos ele segue aquilo que São Tomás de Aquino ensinava, como falar com os prelados, e em outros ele coloca quase no mesmo balaio todos, fazendo brincadeira com prelados, não é por aí? Porque se você entrar no site da CNBB, você tem 300 comentários xingando o bicho de comunista, xingando isso, aquilo. Como formador de opinião, tem que ter um tato de explicar para o povo como que é as coisas. Porque o povo perdeu a esperança. O povo perdeu a esperança na igreja. E enfraqueceu. A fidelidade é uma estéreo, assim como o Olavo enfraquece. O Olavo já falou várias vezes que a doutrina social da igreja ela tendencia a uma visão esquerdista, que é obsoleta. Ele enfraquece a fidelidade ao magistério em alguns pontos. E ali ficou aquela coisa, né? Beleza, os bispos estavam se vendendo ali, mas colocou como se todos estivessem no mesmo balaio. Naquele encontro que teve lá dos bispos no sul, que eles estavam num momento de descontração, ele fez piada com os bispos,
que não tinha nada a ver com a coisa. Então, assim, toma muito cuidado para falar de um prelado. É a mesma coisa eu falar do religioso. Tem que tomar muito cuidado, porque é um consagrado, certo? Ok, se ele se vendeu para o aborto, para a gente, tá dando dinheiro, aí é o que São Francisco de Sales diz, os inimigos declarados de Deus e da igreja. Porque o cara estava lavando a mão com o dinheiro de bebê abortado, sangue de bebê abortado, entendeu? Ok. Se diz um paladino, desde o começo a gente sempre falou, olha, é da direita, é conservador, não tem tanta essa visão da ortodoxia católica. Né? Não que não tenha, mas não está centrada. A cosmovisão do cara não é ortodoxia, sim a pauta do movimento neoconservador brasileiro. Ok. Faz um monte de vídeo. Alan dos Santos, que fez lá o Dono Terça Livre, que fala um monte de coisa do Papa Francisco, xinga o Papa Francisco sempre, foi palestrar na maçonaria um dia, né? Falou que ele faz qualquer coisa para falar do Foro de São Paulo. Eu iria na maçonaria, mas para falar a verdade. Chegaria lá e falar, só existe uma igreja de Cristo, todas as representações de fé não são verdadeiras. Agora ir lá para simplesmente já está contra aquilo que São Pio X dizia, né? São Pio X dizia, vá à maçonaria, vai em tudo quanto é lugar, mas chega e fala a verdade. Não fez isso, ok. Que fala, se diz católico, e o Flávio Morgenstein, que foi lá também, lá no coisa do Bolsonaro. Foram lá para falar de economia. Economia é importante? Mas eles como católicos, eles sabem disso, sabem dessas coisas, tudo aquilo que a gente falou aqui antes, e até pelas suas denúncias, tem que exercer o seu papel de católico naquele lugar. E aí falou uma coisa, falou de economia, etc. E eu assistindo, esperando pelo menos o Bernardo Kiss falasse alguma coisa. Né? Quando chegou no ponto tocante a aborto, quando o Bolsonaro disse assim, olha, o que está previsto em lei de não ser punível, no caso de risco de morte para a mãe, de anencefalia, que é uma mentira, né? Não vamos falar disso agora, e no caso de estupro, não é punível, então isso está bom. Meio que assim, né? Ele falou, não vão mexer nisso, ou alguma coisa assim. Nenhum falou nada. Peraí, você não precisa só pegar a Bíblia e falar que vai para o inferno. Fala por argumentos racionais. Fala, casos de estupro são pequenos de gravidez e mesmo. E a gente tem que partir do ponto de vista seguinte: é vida ou não é vida? A partir da concepção, se for, você está matando outra criança do mesmo jeito. Condenando uma criança com o crime de outro cara. Está matando a criança pelo crime de outro cara que estuprou essa mulher. Né? Tinha argumentos para se apresentar, não falaram absolutamente nada para funcionar. E era a chance, não estou falando para brigar, eu sou herege, não sei o quê, mas de trazer ele para a verdade com argumentos racionais mesmo. Fundamentar ele em argumentos racionais, porque o que dá a entender é que o Bolsonaro é um cara extremamente despreparado, do ponto de vista filosófico, do ponto de vista teológico. Ele é fraco, muito fraco, para ser sincero. Mas ele, desses males, pelo menos ele tem atitudes, algumas atitudes que são firmes, que você tem mais confiança do que um cara que é isentão. Mas enfim, eles não falaram nada. Depois disso, chegou um momento lá quando falou da laqueadura, e falou, não, porque eu sou a favor da laqueadura, eu tô errado, tá um monte de mulher que tendo filho aí na sociedade, e aí essas crianças ficam desamparadas, eu sou a favor da laqueadura, não sei o quê. Nenhum falou nada, o senhor Bernardo Kiss ficou olhando pro chão. Por quê? Qual é o medo? É medo de perder inscrito no canal? É medo de perder seguidor? É medo da direita perseguir ele? É simplesmente falar, Bolsonaro, você está equivocado, a mesma mentalidade que você está defendendo, ao assumir uma militância pela laqueadura, as fundações internacionais fizeram isso no início. Você precisa, com o objetivo de trazer ele para a verdade. Nosso dever não é converter as pessoas, não é falar de Deus para eles, ou ficar bem com todo mundo. Não falaram nada. O único que falou uma coisa que eu estava assistindo um dia foi o Flávio Morgenstein, que falou assim, olha, Bolsonaro, mas você sabe que a igreja é contra, o que você vai fazer? Isso não é argumento para falar pro cara. Isso dá para você fundamentar isso. Fala, Bolsonaro, é errado por causa disso, o filho dele, que vai sair como senador, vai receber votos de católico. Leiam a justificativa do projeto de lei dele, o Flávio Bolsonaro. Ele é totalmente eugenista, a justificativa do projeto de lei para fazer laqueadura. Totalmente eugenista quando ele era vereador, né? Ele era vereador antes, né, no Rio de Janeiro. Acho que é deputado estadual. Deputado estadual do Rio, isso. Totalmente eugenista. E ele não é caso de mal menor. Você pode ter outros caras ali melhor que ele. Agora, no presidente, dá até para entender. Então, assim, você pega os nossos católicos que deveriam ter feito alguma coisa, pelo menos ter conversado com ele, e não fizeram. A única pessoa que eu vi até agora chegar e falar, eu vou conversar com o Bolsonaro, foi o Padre Lodge. O único. Qual é o medo? Entendeu? Qual que é o nosso papel? Não é perder o cara. Como eu disse, dá a entender que ele é um ignorante em alguns aspectos. Né? Agora, qual é o medo de chegar para ele conversar? Na frente das pessoas, era a chance de colocar o cara e falar, Bolsonaro, tá errado, cara. Por causa disso. Você sabe que
enfim, mas não fala nada, e na hora de falar dos bispos, falar da igreja, mas instrumentalizou a igreja como um discurso de guerra de classes, instrumentalizou a igreja para um fim ideológico, político. A direita pega a igreja agora e instrumentaliza ela para um fim político ideológico contra o comunismo. É a mesma coisa. É só para um ponto, é só comunismo. Mas quando fala de maçonaria, quando fala de espiritismo, ou de liberalização sexual para todo mundo, fala, mas não é o mesmo aspecto, ou seja, é utilitarismo. Utilitarismo é o quê? É a doutrina que você usa aquilo quando faz bem para a sua agenda. Quando não faz, você descarta, só usa ela em pontos importantes para você. Entendeu? Só é importante quando ela fala do comunismo. A gente só cita, sei lá, Divinos Redemptores, não, mas encíclicas contra o comunismo. Mas não citamos, por exemplo, a Humanum Genus lá do Papa Leão III condena a maçonaria, ninguém fala nada. Tá entendendo? É só instrumentalizar de acordo com a sua agenda. Isso está errado. A igreja está sendo instrumentalizada politicamente também. E a laqueadura é algo que ele Não, argumentar em vários tempos da igreja, né? O Catecismo Romano condena lá no século XVI, o Catecismo de São Pio X do início do século XX condena, a encíclica Humanae Vitae do Papa Paulo VI de 65 condena, e a Evangelho Vitae de São João Paulo II agora de 98, se eu não me engano, também condena. Assim, a igreja sempre condenou, então não tem um aspecto que fala que ele não sabia ou porque ele não tinha conhecimento. Então isso é primordial de fé. Mas é primordial de fé pros Católico. Sim, mas debatendo com ele. Isso, esse era uma não posição. necessariamente dele, não Isso, é católico. mas era uma obrigação Exatamente, do Alain e do, como chama outro? E do Bernquista, não, eu falava com o Morgan E o Flávio. Era obrigação deles como católico dizer, olha, orientar sobre isso, né? Porque até porque o Bernquista tem um conhecimento muito grande, catequeticamente falando, né? Então, assim, esse é o problema, entendeu? O Se a utilitarismo. gente sabe que ele não é católico, mas apenas se diz cristão, né? e não segue tanto assim o direito natural, caso ele faça alguma coisa contra o direito natural ou contra alguma coisa da igreja, em que a gente vai se basear para justificar o nosso voto ter ido para ele, sendo que a gente votou nele pelo mal menor? O quanto ele fere o direito natural. Se ele assumir mais pautas que firam o direito natural e se equilibre aos outros candidatos, a nossa questão é a anulação do Qual é voto. o problema? Nosso Se fundamento. ele ganhar e não fizer. Se ele ganhar e começar a ir contra as coisas da igreja, se ele não é um católico, como é que a gente combate isso? Porque além de pensar como votar nele como menor, é bom pensar, igual por exemplo, por que o Lula fazia as coisas erradas, Dilma fazia as coisas erradas e ninguém falava nada? Porque os que elegeram eles tinham eles como ídolos. Sim, e é o que a gente vê hoje com o Bolsonaro. Qual que é o problema? As pessoas, depois de ele ser eleito, as pessoas terem medo, né? Ou não, tem que falar, não, ele está certo no que ele faz, ele é o Bolsonaro, igual fazem com o Lula. Ele tá pensando no melhor do povo, falar com o Lula, né? Bom, pode deixar roubar, mas se ele está dando Bolsa Família, se é o Bolsonaro, então não tem problema. Mas como que, se a gente não elegeu ele por ele ser um católico, elegeu ele por apenas ser um menor, como que a gente combate isso? Sendo que a justificativa que a gente usou para votar nele foi justamente sabendo que ele poderia fazer coisa ruim. Então, você lembra aquela publicação que eu fiz para os católicos de sociais que tinham que fazer pressão no Bolsonaro para que ele largasse a mentalidade? Pode o Rodrigo até compartilhar a página dele, tipo, apanhei tudo quanto é lado, filho. Você é petista, você é comunista, você vai votar no Lula. Eu falei, em nenhum momento eu falei, nunca votem nesse cara, ele não é mal menor. Eu só falei que nosso objetivo, o que nós devemos fazer hoje é pressioná-lo para que ele deixe essa mentalidade. Certo? O Tony escreveu na página dele lá. Já veio um monte de gente falando que o mundo está cheio de criança pobre correndo na rua, que tem que fazer laqueadura. A mentalidade do povo está assim. A primeira coisa que eu penso, nós votaremos nesse cara como mal menor? Sim. Só que, olha, quem quiser também, ninguém vai obrigar você a votar nele, né? Mas assim, chegar com as quadradas lá, você bota no cara, você tá olhando assim. Mas assim, ao mesmo tempo, tem que se fazer a pressão, sem medo de colocar a cara. Tem que fazer a pressão desde agora. Deixa essa mentalidade de lado, deixa pressioná-la a todo momento. E uma coisa é fato, tá? O Bolsonaro, ele é a representação do Partido Republicano norte-americano no Brasil.
Ele é uma cobra, ele assim, né, indiretamente o Donald Trump tupiniquim, certo? O Partido Republicano Americano, ele é liberal e é protestante maçônico, mas em alguns pontos eles são muito melhores do que os democratas, que se ferem muito mais do direito natural. E ele é sionista também, então assim, não que nós sejamos antissemitas, não quero dizer isso, mas o sionismo, os próprios judeus ortodoxos são contra o sionismo, né? Porque essa mentalidade, né? E grande parte dessas fundações internacionais tem origem no sionismo. Ou quando a direita fala isso, né? Quando dizem que Israel é o Estado conservador. Israel foi fundado por judeu comunista, maçom e ateu. É o país da maior parada gay do Oriente Médio. Nunca foi conservador de nada, do dinheiro. Tá? E berço de maioria dessas fundações internacionais. Que hoje a direita diz que é só de esquerda. Não é verdade. O Bolsonaro, pela mentalidade sionista e próxima ao Partido Republicano Americano, eles se adaptam muito bem aos controles de natalidade. Eles são contra o aborto, mas laqueadura, vasectomia, essas coisas, eles são muito bem adaptáveis. E as grandes denominações protestantes também são muito bem adaptáveis a essa mentalidade. Então, você votando, você corre o risco sim desse cara, depois de eleito, aprovar várias medidas contraceptivas, talvez alargar muito mais as questões contraceptivas do que o que ele prometia, do que os próprios esquerdistas, porque ele é alinhado a essa mentalidade, entendeu? É a conta em risco, amigo. É a conta em risco. A nossa justificativa hoje pegamos o plano de governo dele, pegamos os posicionamentos dele, pegamos o estatuto do programa de governo do partido dele, pegamos os seus posicionamentos no debate, aí pegamos de todos os esquerdistas. Quem fere menos direito natural? É ele. Esse é o argumento que nos justifica. Agora, dizer assim, é 100% certeza que ele não vai fazer essas coisas depois, impossível. É colocar a conta em risco. Entendeu? Fred, comentando ainda sobre a ligação do protestantismo com o controle de natalidade, a seita do Edir Macedo não obriga os próprios pastores a terem no máximo 2 filhos e, a partir disso, fazer a esterilização. Ela tem isso como lei, e quem diz isso? Um ex-pastor dessa igreja que abriu até processo contra essa seita. Agora, já tentando puxar, sem querer mudar de assunto, né, comentando um pouco sobre o liberalismo também, destacar 2 pessoas que são candidatos e provavelmente vão ser eleitos, para vocês entenderem como é a mentalidade liberal. Um deles é o Arthur Duval, do Mamãe Falei, que é ligado ao MBL. Muito bem. Quanto rende a FGTS? Menos inflação. E num dos últimos vídeos dele, ele acabou com o encontro feminista lá a respeito das propostas. O pré-candidato a deputado federal, Luiz Felipe de Orleans Bragança, ele comentou, foi nesses termos que ele falou: se nós tivermos uma Constituição liberal, a gente pode até eleger um chefe de governo socialista. Ele disse isso. Ou seja, já é um pressuposto desde já para que estejamos sob um governo socialista a simplesmente uma mentalidade liberal. O charuto estava estragado, não é possível. É a história, é o que a gente sempre fala, né? Por exemplo, o Brasil paralelo tem coisa ruim? Não, tem um monte de coisa boa. Tem. Muita É só saber filtrar. Só que assim, e se saber filtrar, quem tem fundamento para filtrar o que é bom e o que é ruim? Acho que o filtro de tudo deve ser sempre a moral católica. Sim. O catecismo. Então, automaticamente, tudo aquilo que fere a ortodoxia da igreja deve nos ferir igualmente e profundamente. Então, isso que deve ser sempre o nosso filtro, eu penso assim. Né? Então, tudo aquilo que a igreja fala, e a gente tem que tomar cuidado em ser católicos por isso. Né? Então, olhar a igreja sempre como um todo, tudo aquilo que ela diz, e a gente está sempre filtrando por aí. O que me trouxe aqui até hoje foi o ser católico e acreditar nessa fé que eu professo.
Né? Então, a partir do momento que eu entendo que a igreja me diz de um mal menor e eu tenho retidão naquilo que eu faço, eu fiz a minha parte. Eu vou ter com consciência e retidão, vivendo a minha fé. Então, se o candidato não fez o que prometeu, ele foi o erro dele. Mas eu já devo contar com isso. Então, eu, na minha retidão, vou continuar professando aquilo que já professo. E veja assim que nós precisamos formar as pessoas e colocar os cristãos que buscam essa vivência da fé, de fato, precisam ocupar os espaços da política. Seria necessário que daqui ou de outros espaços saíssem políticos, mas visando também uma alma menor. A gente já fez essa discussão lá em casa, eu e o outro irmão, a gente comentava, e eu falava, irmão, mesmo que esse candidato lá na frente faça coisas desagradáveis a nível moral, nós primeiro precisamos dar o primeiro passo, que é abrir um espaço para discussão da moral, que já não é mais discutida, já é descartada. Nem chega, né? Nem chega. Então, acabar com esse monopólio dessa mídia comprada, entendeu? Então, alguns aspectos que abra, isso vai favorecer. E a gente precisa infiltrar, e a gente não tem feito. Eu falava no carro, né, que eu sou meio gramsciano por isso. Né? A gente tem que ocupar os espaços, mas de forma contrária. Mas não é assim, não, eu vou para a maçã. Não, os espaços que a igreja nos dá, que estão infiltrados, nós nos infiltraremos neles e retomaremos. Ah, tem um encontro aqui da pastoral, não sei das quantas. Opa, você é essa pastoral. E vou estar lá, e vou ocupar o espaço e vou trazer a ortodoxia católica para lá. Né? Então, acho que é mais ou menos por isso. E eu acho que entra muito a nossa retidão. Né? Se eu fui reto, fiz todo o processo, aquilo que a igreja me diz, então eu devo ficar tranquilo. Né? Então, a partir daí, a gente vai dando os outros passos. E às vezes eu fico dando risada, né? Quando fala de mito, né, eu entendo o mito como algo imaginário. É o super-homem, o super-herói, tá tudo bem, imaginário, não existe. Né? Então eu até acho engraçado ver. Assim, é isso aí, vai lá. Tá no alto e avante. Vai, você coloca o que você quiser, né? Pelos poderes dos 10 tigres. Poder de Grace, super isso. Né? Então, o que deve nos nortear é de fato a ortodoxia. É isso aí. E o grande perigo dessa ideia, né? Essa mentalidade americanista, né? Se muitos prestarem atenção, existe um cidadão chamado Luiz Miranda. Muitos devem ter visto ele falar que um brasileiro lá nos Estados Unidos tem carro importado por $2.000, e assim por diante. Ele tem inúmeros vídeos falando como ficar rico, etc. Só que esses dias eu vi um vídeo dele que ele deixou escapar algo muito interessante. Tem que ficar sempre atento com isso. Ele disse assim, olha, lá no Brasil a gente é vagabundo. Por quê? De segunda a sexta eu trabalhava até às 6 da tarde e de sexta-feira ia embora às 5 da tarde. Aqui nos Estados Unidos eu entrei às 8 da manhã, aí no relógio são 10h30 da noite, e eu continuo ainda a estar trabalhando para manter o meu padrão de vida. Veja bem, se a economia viver bem, imagine se o Bolsonaro consiga fazer isso. Como as famílias irão rezar, como serão as criações dos filhos, e como estarão as Santa Missa durante a semana. Era 8 da manhã, já eram 10h30 da noite e estava trabalhando ainda. Eu imagino, eu fui sexta-feira na Santa Missa, lá na igreja do Rosário, né? Lá no Castelo, tinham 5 fiéis. Imagina se tivesse que trabalhar até as 10 da noite para extinguir a Santas Missas. Vai ter mais fiel. Como vamos rezar? Como vamos adorar? Se vamos ver só trabalhar. Como vai ser educar as crianças? Vai ser tudo terceirizado. Por isso que tem serviço a rodo. Existem muitas funções. E coisas que não dá para você substituir. Uma coisa é a criança ficar 4 horas numa escola, outra coisa o dia inteiro. Se nós prestarmos atenção nos filmes americanos, tem muito disso. Presta atenção nos pais. Você só vê a figura do pai saindo cedo e voltando à noite. E a criança o dia inteiro por fora. Então, vão se apegar muito a essa questão. Nossa, mas o Bolsonaro vai fazer que nem lá nos Estados Unidos.
mas vai minar a fé do mesmo jeito, vai tirar de capeta para diabo. E a diferença é que não vai ter existência, porque o povo vai estar com o dinheiro no bolso, não vai querer existir. E aí não existir. Então assim, isso também é muito sério, principalmente o pessoal do Mamãe Falei, que tem essa ideia, e tantas outras porcarias de candidatos que tem por aí. Vocês querem ver se o liberalismo é bom? A gente vai ter uma formação só sobre isso. Pegar a matriz desde uma matriz histórica, filosófica, tudo isso aí. Isso aqui é mais pra gente contextualizar esse parado. Mas você quer ver se o liberalismo é bom? Olha a cidade de São Paulo. Você acha que a cidade de São Paulo é normal? Nossa, É uma sociedade que é a famosa sociedade de massas, né? Uma sociedade que é formada segundo o imaginário consumista e é uma sociedade de indivíduos atomizados. Ou seja, se o cara estiver morrendo do seu lado, você desculpa lá, mas tá cagando pra ele. Você vai fazer o seu bem-estar. O cara sai 7 horas da manhã, 6 horas, volta 11 horas da noite, outro dia trabalha em 3 empregos. Aquilo não tem mais a sua cultura católica, porque é uma sociedade feia, porque você vê o aspecto do liberalismo na esteticidade de uma cidade. Ela se torna cada vez mais organizada e estruturada para poder suportar o padrão econômico, para poder dar subsídio para que economicamente ela seja boa. Agora, os valores culturais, que é o belo, né, o que nos forma também, como valores de cultura, são cada vez mais destruídos. Para construir prédio, para construir prédio. Por quê? Por que o prédio? Porque construir prédios. Famílias pequenas, o cara precisa de um lugar que é seguro, pega seu carro, vai ao serviço e volta, sem tomar... Entendeu? É o liberalismo, seu conforto. Então, famílias pequenas, vai ter um máximo filho e um cachorro. Máximo, hoje em dia, né? Ou um cachorrinho, né? Você casa lá e tem... Como o casamento mesmo não dá mais certo hoje, porque não é o sacramento, assim, um evento social, ele acaba sendo, pro cara sendo mais conivente ter um apartamento, porque depois ele vai ficar solteiro, vai ficar no seu apartamento. Ou seja, a sociedade já é moldada para alimentar o leviatã liberal, entendeu? Então, assim, isso é normal? Não é normal. De forma alguma, a Campinas já está ficando assim também. Né? Você tem que dar o pulo no gato pra você conseguir ir na missa aqui, ó. Passa o dia estar na Lix da Cunha lá. Vem no cavalo louco lá da escola e sentando o laço. E pego ali, cai na Lix ali. Não, vou 200 por não posso comungar, né? Aí às vezes ele parou ali na Lix ali, eu pego ele e tal, mas eu sempre faço caminho, tem que pegar a missa ali e correndo, entendeu? E é o que ele falou, se o povo tiver cheio da grana e cada vez mais a coisa for... não estou falando que eu sou contra o livre mercado, não estou falando que eu sou a favor do Estado forte, não estou falando nada disso, estou falando do aspecto civilizacional, cultural e moral do liberalismo, que é errôneo, né? Equivocado. Não, você não vai ter mais missa, a verdade é isso aí, você não vai ter nem mais missa para você participar, porque você não vai conseguir manter o padrão, cara, nessa sociedade, entendeu? Então assim, o capitalismo moderno, não o capitalismo em si mesmo, mas o moderno, o liberalismo, ele é destrutivo também, porque você corre o risco de não ter resistência a ele, porque o povo com dinheiro no bolso, amigão, pensa uma coisa, o primeiro mandamento do diabo não é comunismo, é liberalismo. O que o Aleister Crowley falava quando perguntaram para ele lá, o satanista, qual é o primeiro mandamento do diabo? Né? Falaram, ele vai falar comunismo, estupro, etc. Ele falou, não, faça o que tu queres, pois há de ser tudo da lei. Né? Que é a frase do Hal Seixas, né? Na sociedade alternativa. O primeiro mandamento do diabo é esse, amigão. É liberalismo, é liberdade total. O ser humano que estiver com dinheiro no bolso, ele não vai sair às ruas. Não vai. E se você parar para pensar de onde vem... Não estou condenando os americanos em sua totalidade, porque isso é um erro, mas assim, de onde vem a mentalidade abortista, antinatalidade, ideologia de gênero, infanticídio, pedofilia, etc. Nos Estados Unidos. Por causa da sociologia liberal. Tem católicos sensacionais lá. Agora os Estados Unidos se tornando cada vez mais católicos em alguns aspectos, em algumas regiões, mas a sua matriz liberal ainda continua, que é uma heresia condenada, né, pelo Papa Leão XIII, que é o americanismo, né? A espécie de messianismo americano impor democracia liberal no mundo inteiro, que só fez besteira, né? Primavera Árabe, destruiu a Líbia, a Síria, o Egito, armou o ISIS. O ISIS existe por causa deles, né? Fundamentou o ISIS, né? Com a Hillary Clinton lá sendo secretária de Estado, lá dando dinheiro para os caras, formou o ISIS, né? Com o São Paulo ali com a Assad e a Rússia e tal. Então assim, tá entendendo? O liberalismo é tão destrutivo. E quando eu disse isso daí no debate, acho que foi no Olavo de Carvalho, eu quase apanhei dos caras. Eu falei que a maçonaria ela teve muito maior êxito no mundo do que os comunistas. O cara, não, que isso é louco. Eu falei, como louco? O que é a maçonaria? Quais as pautas dela? Laicismo, separar a igreja e o Estado. Todas as repúblicas conseguiram isso. Todas, praticamente.
Roubar bens da igreja e vender para outros maçons, conseguiram. Tirar a educação católica, conseguiram. A educação laica, estatal, pública bolsonarista. Você vai o imposto que financia aquela porcaria de educação lá pública, que ele diz que é pública, é de graça nada, financiada pelo nosso imposto. Maçonaria. Casamento civil, né? Casamento no cartório, para ferir o sacramento do matrimônio. Quem tiveram muito maior êxito. E hoje estão intocados nas repúblicas, estão estabilizados. Por isso que o governador, o ex-presidente lá da França, ele disse, para governar na França nós precisamos ter o consentimento da maçonaria. Muito mais bem estabilizados, muito mais tranquilos, conseguiram o que queriam, entendeu? Você pode ser católico, sem nenhum problema, cara, seja católico, pode ser o que você quiser. Os comunistas, por mais que você tenha países hoje que tem essa versão mais leninista ou bolchevista aí do comunismo, como a Coreia do Norte, que mete nego na Coreia, em campo de concentração, o Nicarágua agora, né, casamento, teologia da libertação do comunismo, Cuba, que ainda... Mas você está vendo, são países, 3 ou 4 países ali, que a comunidade internacional inteira olha já de uma maneira, comunismo. A maçonaria não, amigão, elas estão em todos os lugares. Você sabe, como o livro lá do Pimenta Costa, lá, que até passei tipo o Rafa, né, que ele fala que todo o sistema jurídico de Portugal é controlado pela maçonaria, sempre foi. Né? Estão intocados em todos os lugares, conseguiram o que queriam, continuam ali na governança, ocultamente. Ninguém conhece. Né? E depois dizem que essa é uma teoria da conspiração. Não, lógico. Cara, eu falo uma coisa, para ser desse movimento neoconservador, eu digo a todos, até a bibliografia que eu passei para vocês, depois eu vou até explicar melhor a questão da bibliografia, para vocês não confundirem. Esse livro aqui tira qualquer um dessa mentalidade de ser de direita. Porque ele condena tanto o comunismo esquerdismo como a maçonaria, e te traz para a ortodoxia. Esse livro é brilhante, tem 100 anos, né? A Conjuração Anticristã. E até um dado interessante, um dos cardeais, quando foi tirar a excomunhão dos maçons do novo Código de Direito Canônico, ele fez uma análise, ele e o cardeal Ratzinger, o Papa XVI, eram um dos 4, né, que eram a favor de se manter a pena de excomunhão dos maçons. Enquanto os outros falaram que não, porque maçonaria é virulenta em um país, no outro é menos virulento, então não é muito certo a gente excomungar todo mundo, não é bem assim, tal. E ficou a discussão e foi tirado, né, excomunhão dos maçons do Código de Direito Canônico. E esse outro cardeal da Alemanha, ele disse uma frase interessante, ele diz assim, dos 2 grandes inimigos da igreja, do comunismo e da maçonaria, o pior é a maçonaria. Aí você vai e pensa, o comunismo matou 100 milhões de pessoas, como é possível? E aí ele fala, porque a maçonaria, o comunismo diz abertamente que ele é contra a igreja. A maçonaria é mais hipócrita. Ela são do bem. E aqui abriu um negócio interessante, uma frase do Papa Leão XIII, né? Arrancai a franco-maçonaria a máscara com que ela se cobre e mostrai a tal qual ela é. Ela é tipo o beijo de Judas. O beijo de Judas. Então, assim, a gente vai ter informações só sobre maçonaria. Já indico esse livro para vocês, e eu esqueci o outro, que é As Forças Secretas da Revolução, que diz lá que quem financiou a Revolução Bolchevista, o Jacob Schiff, lá dos Estados Unidos, era maçom, né? Veio de Wall Street o dinheiro para financiar a Revolução Bolchevista comunista na Rússia, né? E da própria maçonaria também. Então, assim, essas grandes fundações internacionais, e as grandes fundações, o lugar comum deles é no ocultismo, no passado. As grandes famílias juntas, os círculos secretos, Bohemian Grove, lá, que é aquele sítio lá do ocultismo. Grandes ligados também às origens maçônicas, ocultistas. Clube de Bilderberg, etc. Então, assim, os próprios Rockefellers, né? O David Rockefeller, maçom. Os Ford, né? O Gerald Ford também, maçom. Então, assim, só se ligar aos pontos, não é teoria da conspiração. Enfim. Não acha mais pra comprar. Tem um negócio interessante, irmão, que eu marquei aqui, lembrando do senhor aqui, ó. Tem aqui no livro aqui, mas eu perdi a página, eu li ele faz tempo, então eu esqueci a página que fala isso. Mas o primeiro objetivo da maçonaria não era tirar os padres da rua de batina, eles são os religiosos. Segundo o que segundo o Monsenhor Henri de Lassos, né, que é o autor desse livro aqui. Ele falava que porque, por mais que o padre represente o Cristo morto ali, com a batina na época preta, um religioso, quando está com a sua tonsura, está com a sua roupa, etc., ele já representa o evangelho andando na rua. Então, o principal objetivo dos caras, antes dos padres, eram os religiosos, as congregações. E por isso que o Papa diz aqui no final, né? Perseguem as ordens religiosas tão beneméritas
da sociedade cristã, civil e até literária. É fundamentado nesses aspectos que o Papa diz isso, para tirar a religião da... E você não vê hoje em dia, você vê raríssimas ordens religiosas. Raríssimas. Eu adoro o que eu fiz em velho, você conhece só kardecista. Né? Porque são pregações ambulantes, você não precisa falar muita coisa. Né? Chegar, ó, prega a Bíblia aqui pra mim, não, você já foi um cara, já morreu com o mundo. Entendeu? Então assim, tirar os caras da rua. E tá na frase do, acho que esqueci o nome do presidente. Então, um texto desse presidente da França, não me recordo mesmo o nome dele. E ele diz abertamente para expulsar as ordens religiosas da rua na França. Para se eliminar as ordens religiosas. Então, Não foi na França que morreu aquelas freiras mártires lá? que vão na carrocinha e os caras colocam na guilhotina, né? Fred, a Carol falou que o deputado Paulo Ricardo ia falar com o Bolsonaro? Não, eu ouvi comentários de pessoas que falaram que o padre Paulo ia conversar com o Bolsonaro a respeito das questões que ferem a moral católica. A gente continuar depois. O papo continua assim, ó. Leva sua impiedade a proclamar que se deve retirar à igreja e aos fiéis a faculdade de, entre aspas, distribuir caritativamente esmola em público. Isso aqui vocês sabem que tem leis em alguns estados americanos que impedem você de dar esmola para pobre na rua para não deixar os pobres ficar tudo em volta, né? Você não dá para os caras. Era uma lei que queriam aprovar aqui em Campinas também. De dar um dia lá específico e tal, para Dia e local. Dia e local específico para poder distribuir comida para as pessoas, né? A gente deu no meio disso aí para acusar de ser comunista, né? Ué. Mas beleza. Agora mal, os povos vai ser como... Não, mas Ué. Ó, e que deve abolir-se a lei proibitiva em determinados dias das obras servis para dar culto a Deus, né? Então aqui o Paulo está falando exatamente isso que a gente falou do aspecto liberal, né? Não permitir que haja uns dias para que as pessoas possam frequentar a Santa Missa, para com a sua família, etc. E a Santa de Guarda. Isso daí pode voltar, tipo assim, a gente um ciclo e voltar ao que já aconteceu antes, tipo da Revolução Industrial. Aí que tá. Voltar tudo, porque tipo assim, não vai ser a mesma coisa, porque agora eles vão estar fazendo isso, mas vão estar com o dinheiro no bolso, então o pensamento liberal vai estar na cabeça deles. Os comunistas fazer a mesma coisa e jogar essa ideia de não, vamos criar uma utopia aqui para eles acreditar e mudar o pensamento e voltar ao marxismo de novo. Eu acho assim, cara. Se você pegar o direito natural, por ele ser menos ferido nesse aspecto, acaba a gente dando um subterfúgio para que a gente respire mais e dê uma prevenção para nossas crianças, tratamento, etc. Só que se você pegar a modernidade, então, você tem a Revolução Liberal, a Revolução Protestante, a Revolução Liberal e Maçônica do século XIX, a Revolução Comunista do século XX, a Revolução Globalista do século XXI. Você cata e vota nesse cara hoje, você vê como se voltasse uma atrás, entende? Não é boa, porque é uma revolução liberal e maçônica, Bolsonaro é liberal. E é alinhado, assim, amigo, pelo menos, conversa com a maçonaria. Não é bom, mas teoricamente você pulou uma. O problema é, se a gente sempre não formar uma resistência, e essa resistência uma hora vai ter que ser católica, porque a que vai contra todas as revoluções é a igreja, né? Se a gente não formar uma resistência, não apenas no aspecto da evangelização, mas intelectual, e assumir alguns postos-chave na sociedade, a gente tem que pular sempre para outra e chegar no reinado social de Jesus Cristo. Tem que ser a meta. Ah, não vamos conseguir nunca, a gente vai morrer tentando. E vamos ocupando espaço, entendeu? Mas o que pode acontecer é isso, viu? O que vai acontecer é isso, na verdade. Vai parar aí. Porque se melhorar a condição de vida das pessoas, dinheiro no bolso, o povo vai estar cagando para valores morais. Não está nem aí. Está nem aí para educação de criança, para aborto, para gênero, para casamento gay, não está nem aí. Fechou o bolso. E aí a gente não pode parar. E a gente vai ter os mesmos ataques que a gente sofre da esquerda hoje, a gente vai sofrer só de outras pessoas. Porque a gente não parou só ali, entendeu? No aspecto pior, né?